Por que desperdiçar a sua dor, suas tristezas, sua mágoa? Se eu não crescer através da minha dor e da minha mágoa, do meu sofrimento e da minha decepção, eu acabei sofrendo e não ganhando nada. Tudo o que nos acontece é uma oportunidade de aprendermos alguma coisa. Mensagem de hoje: quando não entendemos o porquê. Quando eu me vejo passando por alguma situação difícil na vida, sempre penso num velho hino evangélico. Marcas escuras em cada mão, e eu não posso entender todos os caminhos pelos quais Deus me leva através da sua abençoada terra prometida. Mas Ele me guia com o seu olhar, e eu vou segui-lo até morrer. Mas vou entendê-lo melhor, pouco a pouco, quando chegar o amanhã, quando todos os santos de Deus estiverem reunidos em casa, e logo vamos compreendê-lo melhor. Quando penso nisso, penso nas provações e dificuldades que enfrentamos na vida. Todos nós temos diferentes tipos de atitude quando isso nos acontece. Algumas pessoas, às vezes, ficam muito bravas com Deus. Outras se alegram porque sabem que Deus está fazendo algo muito especial na vida delas. Bem, o assunto dessa mensagem é: e quando nós não entendemos por quê? E quando não entendemos o porquê? Deus não vai nos dizer sempre o porquê. É mais evidente, por exemplo, que nós não descobrimos tudo. As pessoas reagem de maneiras diferentes. Muitas vezes queremos saber o motivo. Deus sabe por quê, mas às vezes Ele não nos revela, porque nós nem sequer podemos entender. Vemos em parte, enquanto a perspectiva de Deus é plena. Ele entende o passado, o presente e o futuro, e é exatamente por isso que as coisas acontecem como acontecem. Nossa visão é muito limitada. Assim, por vezes, a nossa atitude para com Deus não é certa e também não é certa em relação à nossa situação. Deus entende cada aspecto do que está acontecendo conosco. E enquanto é mistério para nós, não é nenhum mistério para Deus. Ele sabe exatamente por que Ele permite que certas coisas aconteçam. Ele sabe que nunca seremos capazes de compreendê-lo. Isso não o impede de permitir que certas coisas que não entendemos aconteçam. Deus é um Deus de amor, de justiça, de misericórdia, de bondade e gentileza. Então, tudo o que Ele permite que nos aconteça, temos de aprender a reagir da maneira certa. Às vezes isso é difícil e às vezes é fácil. Mas há um par de versículos que eu quero dar-lhe. Em Isaías, capítulo 55. Talvez você saiba o que ele diz no versículo 8. Ele diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, o que me dá a garantia é isto, que algumas coisas eu nunca vou entender. Porque ele diz que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, que significa que eles estão além da nossa compreensão. Há coisas que nós nunca seremos capazes de descobrir nesta vida. Eu penso na minha mãe, por exemplo. Quando tinha ela a minha idade, eu me lembro dela me dizendo isso. Ela dizia acerca de meu pai, que morreu quando eu tinha 9 meses de idade. Então, aqui está o que ela me dizia. Ela disse: eu nunca consigo entender por que Deus tomou Charles. Eu tinha apenas 9 meses de idade. Todos esses anos se passaram e ela nunca descobriu. E até mesmo quando tentei dizer de maneira muito racional e amorosa: bem, mãe, não faz qualquer diferença o que eu disse. E comecei a perceber o que Deus disse. Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você não vai compreender isso e ninguém mais poderá explicá-lo. Então, eu finalmente desisti e disse: ok, Senhor, vou deixar esse caso contigo. Mas, há outro versículo em Lamentações, capítulo 3. Ouça, a Escritura diz:
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Assim, quando estou passando por dificuldades, frustrações ou dor, elas são inesgotáveis. E ele diz, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Olhe para isso. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus não se desgastam no final do primeiro dia. Ou seja, são novas todas as manhãs. Então, pense nisso. Cada manhã, quando você acordar, a Escritura diz que a misericórdia de Deus está com você o dia todo. Ela nunca o abandona, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então, se você e eu entendemos ou não, isso não é a questão. A questão é se estou disposto a ver as coisas como o caminho de Deus e se vou continuar insistindo em entender à minha maneira. Quero que você procure, se puder, a primeira carta de Pedro. Ouça. Primeira carta de Pedro. Pedro está escrevendo aos cristãos que estão passando por dificuldades, sofrimento e dor. No 5º capítulo, em versículos 6 a 10. Lembre-se que ele está escrevendo para as pessoas que estão passando por todo tipo de provação. No 1º capítulo, ele fala dessas provações como provas de fogo. Assim, vamos começar com este 6º versículo do 5º capítulo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Escute o que ele está dizendo. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, alguém diz, sim, mas isso vem acontecendo há 8 anos, 10 anos ou 20 anos na minha vida. Ele diz, um pouco. O nosso tempo não é o mesmo do Deus Todo-Poderoso. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Quando pensamos em como Deus trabalha e em como Ele opera e assim por diante, acho que muitas vezes a nossa primeira pergunta é, Deus, por que deixaste isto acontecer? Essa não é a questão mais importante. Assim, o que desejo analisar hoje é esta questão simples. Quando nós não entendemos por quê, vamos fazer o quê? Um monte de vezes você não vai entender. Provavelmente na maioria das vezes. Se alguém me pergunta, bem, por que você acha que aconteceu com você? Eu vou falar disso mais adiante. Mas, na maioria das vezes, não podemos descobrir. E Deus não exige que descubramos o motivo. Ele quer que compreendamos o seguinte, quando isso acontece e não entendemos a razão, devemos responder da maneira correta. Porque, dependendo do jeito que eu responder, vou sofrer positivamente ou negativamente. Vou tirar proveito do sofrimento ou vou desperdiçar o meu sofrimento. Se eu não fizer isso, responder corretamente, então vou perder uma incrível oportunidade de bênção. Se eu reagir da maneira certa, poderei até perguntar a Ele aonde quer me levar, mas a minha fé, a minha confiança, a minha entrega e a minha submissão deve absolutamente dominar todas as perguntas que eu possa ter. Pensando nisso, Deus não está sob nenhuma obrigação de nos dizer por quê. Ele não promete nos dizer o motivo, porque ele diz, meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Você pode apenas sublinhar o texto. Há algumas coisas que ele não vai nos dizer. Muitas coisas ele vai nos dizer, mas algumas coisas ele não vai nos dizer. Não é da responsabilidade dele me dizer por que permite que as coisas nos aconteçam. Mas a minha resposta certa vai me dar o privilégio de crescer através da situação. Pense nisso. Por que desperdiçar a sua dor?
Por que desperdiçar suas tristezas? Por que desperdiçar sua mágoa? Se eu não crescer através da minha dor, da minha mágoa, do meu sofrimento e da minha decepção, se eu não crescer através de tudo isso, é uma espécie de desperdício. Eu acabei sofrendo e não ganhando nada. Tudo o que nos acontece é uma oportunidade de aprendermos alguma coisa. Por que desperdiçar o tempo de dor e de sofrimento? Por que desperdiçar todo esse tempo e não conseguir nada com isso, quando você pode lucrar com cada mágoa, prova e julgamento? Agora, há algum tempo, estava eu andando pela minha casa, como faço normalmente, e tropecei e caí. Não sei por que tropecei um pé contra o outro. Por isso fiquei deitado no chão. Quando você tropeça assim, há uma breve ausência absoluta de consciência. De repente, você sabe que algo aconteceu e você está consciente do que aconteceu. Eu estava deitado lá e posso lhe dizer exatamente o que pensei. É engraçado hoje, mas não foi engraçado então. E isto foi o que eu perguntei. Deus, o que estás fazendo neste momento? Essa foi a minha primeira pergunta. O que estás fazendo? Logo depois eu estava em uma ambulância. Posso lhe dizer quantas vezes fui abençoado durante aquele tempo doloroso. As duas senhoras que vieram me colocar na ambulância me perguntaram: Dr. Stanley, o que você está fazendo aqui? Eu não sei, foi a minha resposta. Eu não sei. Elas foram tão amáveis e gentis, falando comigo por todo o caminho até o hospital. Lhe digo isso, aonde quer que eu fosse, sem exceção, alguém tinha sido abençoado através do Em Contato. E agora eles tinham a oportunidade, da perspectiva deles, de me abençoarem, o que certamente fizeram. Assim, quebrei um par de lugares em minha pelvis, machuquei o ombro e também o meu joelho, mas não precisei de uma operação. Deus me deixou cair, mas Ele poderia ter me deixado machucar a cabeça e perder o juízo e assim por diante. Eu tinha algumas coisas a agradecer e, embora estivesse sentindo dor, eu disse: obrigado, Deus. Minha primeira pergunta foi: Deus, o que estás fazendo? Porque aqui está a minha convicção pessoal. Minha convicção pessoal é que quando você está andando no Espírito de Deus, não há acidentes. Deus está no controle de sua vida. Ele sabe o que está fazendo. Ele não promete dar nenhuma resposta, mas Ele promete estar com você. Se eu tivesse caído apenas alguns centímetros mais à frente, poderia ter batido a cabeça, como num banco da igreja, onde eu costumava sentar na igreja antiga. Por causa de 10 ou 15 centímetros, tive a minha cabeça protegida. Então, eu tinha algumas razões para ser grato, mas a minha primeira resposta foi: Deus, o que estás fazendo? Acho que essa deveria ser a reação de todos quando algo ruim acontece. O que estás fazendo? Então, eu, depois que com alguma dificuldade me levantei, comecei a louvar e agradecer a Deus, porque o pior não havia acontecido. Eu poderia ter tido uma queda grave, eu poderia ter batido contra um banco, eu poderia ter feito um monte de coisas, mas Deus me deixou cair suavemente, de maneira que eu não quebrasse nada. E quando você cai espalmado contra um piso duro e não quebra nada, a mão de Deus, sem dúvida, tem de estar sobre você. Então, comecei a agradecer a Deus e louvá-lo por isso. Eu sabia que Deus tinha um propósito, porque Deus, eu não acho que Deus permite que passemos por dificuldades e privações sem um bom propósito. Em outras palavras, Ele não está lá em cima, indiferente às coisas que nos acontecem no dia a dia. Ele está no processo de fazer algo de bom em nossa vida. E você sabe, uma das coisas boas que tenho feito foi estudar a palavra de Deus um tempo suficiente para saber que devemos esperar nele em certas situações e circunstâncias. Eu sabia que Deus tinha algo em mente, embora eu não gostasse do que estava acontecendo. Embora eu soubesse que iria perder algumas coisas muito agradáveis. Eu não sabia que ia perder tudo isso, mas eu sabia que Deus havia me parado por uma razão. Agora, lembre-se disso, quando Deus para você, quando Ele nos para, é porque há algum motivo específico. Então, eu comecei a pedir: Senhor, o que estás me dizendo?
pois eu sabia que ele havia me parado porque eu tinha todos aqueles planos e todos eles eram bons planos. Ele me parou para que eu não morresse esgotado pelo trabalho. Não vou dizer-lhe tudo o que ele me disse. A coisa mais importante que ele me disse 5 semanas mais tarde foi: você precisa desacelerar. Você precisa desacelerar. Bem, eu não acho que estava fazendo as coisas rápido demais naquela manhã. Acho que não era o problema. A questão é que eu tenho estado me movendo rapidamente toda a minha vida. Eu entendi isso. Mas levou 5 semanas mais tarde, antes que ele me dissesse: esta é a razão pela qual eu parei você. Nada do meu tempo foi desperdiçado, porque tive a oportunidade de testemunhar a muitas pessoas que estavam ao meu redor o tempo todo me ajudando. E falaria com eles metade da noite acerca do Senhor, se eu tivesse uma oportunidade. E eu tive a oportunidade. E mesmo em meio à dor, houve muitas coisas boas que Deus fez. Assim, eu posso dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. No momento em que caí, eu sabia que Deus estava tramando algo. De um ponto de vista humano, alguém poderia dizer: sim, você só tropeçou e caiu. Bem, isso é verdade, de um ponto de vista humano, mas graças a Deus eu não fiquei parado lá, mas perguntei: Senhor, o que estás fazendo? Sabe qual o resultado de tudo aquilo? Deus, acima de tudo, ainda estava sendo bom. A grande questão é como muitos de nós reagimos quando algo ruim nos acontece. Geralmente perguntamos: Deus, por que deixaste que isto me acontecesse? Mas como devemos responder a tudo isso? Então, vou dar-lhe 2 ou 3 versículos da Bíblia em um momento e quero que você certifique-se de anotá-los. Lembre-se imediatamente, quando algo lhe acontecer, que o seu primeiro pensamento deve ser o de que você é um filho de Deus e de que Ele está cuidando de você. Não faz qualquer diferença o que acontece. São coisas que vêm e vão. Você pode sentir a presença de Deus ou você pode não sentir a presença de Deus. Mas se você é um filho de Deus, Ele sabe o que está acontecendo e sabe exatamente onde você está no plano e propósito dele para a sua vida. A segunda coisa é como devemos reagir. Isso é, imediatamente. Devemos recordar o que Deus diz: eu estou com você sempre. Então eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está presente. Eu sei que Ele está lá. Eu estou na presença dEle. Você está na presença dEle. Não importa o que esteja acontecendo, você está na presença de Deus. Então, Ele sabe o que está acontecendo. Precisa lembrar, em outras palavras, que o nosso primeiro pensamento não deveria ser isto e aquilo e algumas outras coisas. Deveria ser tudo acerca de Deus. Obrigado, Pai. Eu estou em Tua presença. Obrigado. Tu sabes o que estás fazendo e sabes por que estás deixando que isto aconteça. E lembre-se que Ele disse: eu nunca o deixarei nem o desampararei. Obrigado, Pai. Tu disseste que nunca me deixarias nem me desampararias. Sei que estou passando por isso em Tua presença, em Tua visão, em Tua vontade permissiva. Você nunca deve se esquecer de que o que quer que esteja acontecendo com você acontece na presença e na vontade permissiva de Deus. Ele está permitindo que isso aconteça, não importa o quê. Depois, claro, temos de reconhecer o fato de que qualquer que seja a razão da prova, Ele a está permitindo com um propósito divino. Ou seja, Ele tem um propósito. Sei que Ele está comigo, sei que Ele conhece o meu coração. Ele disse que nunca me deixaria nem me desampararia. Assim, portanto, Deus deve ter um propósito para isso e eu vou confiar nele. Em seguida, devemos agradecer-lhe. Você diz: você pode real e verdadeiramente agradecer a Ele por estas coisas? Sim, eu posso e você também pode. Porque o que acontece é que Ele vai mostrar-lhe algo que vai deixá-lo agradecido. Posso ser grato por não cair. Posso ser grato por não tropeçar e cair e ferir alguém. Eu posso ser grato por não ter ficado inconsciente quando caí. Eu poderia ter ficado inconsciente e ter ficado caído lá até que alguém me encontrasse. Veja isso. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus.
porque vai haver alguma coisa, e eu acabei de mencionar 2 ou 3 coisas pelas quais eu poderia ser grato. O que quer que esteja acontecendo em sua vida, você pode ser grato. E assim, é por isso que eu digo que semana após semana você deve começar o dia com a palavra de Deus. É como munição, porque Satanás pode atirar em você de alguma forma ou de outra. Ou você vai chegar a algum julgamento ou a alguma mágoa. Mas se a palavra de Deus está em sua mente, em seus lábios, em seu coração, em seu espírito, imediatamente Deus vai trazê-la à sua mente. Deem graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O segundo versículo que me veio à mente quando pensei, bem, Senhor, e eu estou sempre pensando, o que ele diz em Romanos 8:28 é o que vou pregar aos outros. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ouça, quando você tem a palavra de Deus em seu coração, aqui está o que vai acontecer. O Espírito Santo vai trazer à sua mente o que você precisa lembrar naquele momento. Esses versículos vieram à minha mente. Eu estou dando graças em tudo, Deus. Tu sabes o que estou sentindo. Estou dando graças e vou agradecer a Ti de qualquer maneira. Tu disseste que sempre tens um propósito. Tu vais usar tudo isso para o meu bem. Não sei o que é. Vou agradecer a Ti, Deus, não importa o que. Então, volto para a nossa escritura original. No versículo 10 da 1 Pedro, capítulo 5. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Você pergunta, bem, quanto tempo é um pouco? Eu não sei a resposta. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Ouça, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, estamos falando de cristãos agora. O Deus de toda graça, não outra pessoa, faz 4 coisas em sua vida. Os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E assim, o que ele realmente está dizendo sobre tudo isso? Ele está realmente dizendo isso. Ele diz, alguma coisa boa vai acontecer. Deus vai fazer algo de bom em sua vida. E o que ele faz? Ele usa 4 palavras diferentes para dizer que isto é o que Deus vai fazer. Ele vai restaurar, ele vai completar algo que ele tinha em mente para você. Ele vai fortalecer você, firmá-lo em sólido alicerce. Ou seja, veja isto, não devemos temer qualquer julgamento que venha contra nós, pois o que Deus vai fazer é nos restaurar, nos confirmar, nos fortalecer e firmar-nos em bom alicerce. Estas são as coisas que Deus está fazendo em sua vida. Então, quando penso nisso, penso em agradecer. Sim, eu posso agradecer-lhe por isso, porque o que ele está fazendo é revelar a vontade, o propósito e o plano dele. Várias pessoas têm me perguntado, você não faria isso de novo, não é? Se eu pudesse obter os mesmos resultados, sim. Se eu pudesse obter os mesmos resultados, sim. Porque eu gosto? Não. Acho que a minha pior noite foi estar em um hospital olhando para uma parede muito próxima. Era cerca de 2 da manhã. E o diabo estava lá, naturalmente, dizendo, olha para você agora. Olhe para você agora. Você pode nunca andar novamente. Quem se importa agora? Então eu respondi, Satanás, esqueça, porque não é isso que estou seguindo. E Deus apenas começou a me dar estes versículos da Bíblia, versículos tão simples, que nos manda dar graças em tudo. Ouça, após cerca de 4 ou 5 versículos, imagine o que aconteceu. A parede não era tudo ali perto de mim e o quarto não era todo escuro, porque Deus estava lá. Essa é a razão. Então, tudo isso depende do seu relacionamento com Deus. Se você nunca confiou nele como seu Salvador, pense nisso. Você tem que passar por provações e tristezas e encargos por si mesmo. Seus amigos podem ajudá-lo em algum grau, mas não totalmente. Eles não podem fazer por você nada do
que estes 3 ou 4 versículos? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu sabia que ele ia fazer algo de bom a fim de me tirar daquela prova. Eu queria que ele parasse a dor? Não, pois eu sabia que há um limite para a dor. E Deus estabelece um limite para cada prova, cada mágoa, cada fardo. Nós apenas temos de reagir da maneira certa. Então, eu diria a você hoje, se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, você vai passar por algumas dificuldades, sofrimento e dor. Esse é o tipo de mundo em que vivemos. Se você não é salvo, vamos esperar que as suas tribulações o levem a Jesus. Porque tudo o que for preciso acontecer para fazê-lo a chegar-se a Deus é bom, não importa o que isso possa ser. Ou se você é um crente, talvez já tenha passado por dificuldade, sofrimento e discutiu com Deus acerca disso, fazendo-lhe um monte de perguntas. Talvez já tenha tomado notas a respeito desse assunto, mas passou por cima delas. Mas precisamos trabalhar e trabalhar nesses 2 ou 3 versículos. A palavra de Deus é como um escudo para nós. Não importa quão ardentes sejam os dardos lançados contra nós, eles são barrados pelo escudo. Eu nunca o deixarei nem o desampararei. Vou fazer que isso se transforme em algo bom. Estou fortalecendo a sua vida. Estou edificando confiança em sua vida. Estou edificando e estabelecendo a sua fé. Deus sempre tem algo bom para nós. Confie nele. Se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, nada disso vai funcionar. Você não pode reivindicar a presença de Deus, não pode reivindicar o poder dele. Você não pode reclamar de nada disso. Então, é importante, antes de tudo, que você se lembre de que num destes dias você vai morrer e estará diante do Deus Todo-Poderoso. Você precisa estar pronto. Ele diz que está ordenado ao homem morrer uma vez e depois disto enfrentar o juízo. Essa é a palavra do Deus vivo. Você precisa ficar pronto. Prepare-se para confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, crendo no que ele fez na cruz, a fim de expiar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro e preparar você. Se ele chamasse o seu nome hoje, você estaria pronto para se encontrar com Deus? Você estaria pronto para dar contas de sua vida? Então, peça a Jesus Cristo para perdoar os seus pecados, com base na morte dele na cruz. Entregue sua vida a ele e deixe que ele comece a ser o seu guia, a sua ajuda, o seu Senhor e o seu mestre todos os dias da sua vida. Essa é a minha oração por você. Pai, nós te agradecemos e louvamos por nos teres dado a tua palavra, que guardamos em nosso coração e em nossa mente, a fim de aplicá-la a cada circunstância da nossa vida. Ajuda-nos a não perguntarmos o porquê das coisas que acontecem em nossa vida. Ajuda-nos a não perguntarmos o porquê das nossas provas, mas irmos além disso e te agradecer e louvar-te, porque tu sabes o que é melhor para nós e desejas cumprir em nós o teu bom propósito. Pois pedimos isto em nome de Jesus e pela tua causa. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.